E aí, sorrisos do rock? Aqui é Nick Rock e sejam muito bem-vindos a mais um Rock Smile. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na história de uma banda que, olha, mudou o jogo pra sempre. Tô falando dos caras que literalmente criaram um gênero, os arquitetos do power metal, o Helloween. Bora desvendar essa saga juntos? Mas calma aí. Pra gente sacar o tamanho da importância do Halloween, primeiro a gente precisa alinhar o que é esse tal de power metal, certo? Então pensa assim, guitarras super rápidas, vocais que vão lá no agudo, bem melódicos, e letras que contam histórias épicas, tipo coisa de fantasia, mitologia, sabe? O Halloween não inventou cada um desses ingredientes, mas foram eles que juntaram tudo na panela e criaram a receita. A receita que todo mundo segue até hoje. Beleza, então vamos lá. Como é que essa história toda começou? A nossa viagem no tempo começa lá em Hamburgo, na Alemanha, para a gente entender como é que o primeiro som da banda já estava, sabe, preparando o campo para uma revolução que ia sacudir o metal. Então se liga, a história começa em 82. Uma galera bem jovem, cheia de gás, monta uma banda. 2 anos depois, em 84, eles decidem um nome Helloween. E que sacada genial, né? Uma mistura de Halloween com Hell, inferno em inglês, perfeito. Já no ano seguinte, em 85, eles soltam o primeiro EP e o álbum Walls of Jericho. E olha, o som ali ainda não era exatamente o power metal que a gente conhece. Era mais direto, mais cru, uma velocidade absurda que ajudou a definir o que a gente chama de speed metal alemão. E o Walls of Jericho fez barulho. Com o sucesso, veio a agenda de shows, e com ela, um problemão. O Kai Hansen, que era o fundador, guitarrista e vocalista, estava sofrendo. Imagina a cena, o cara tentando cantar e, ao mesmo tempo, tocar aqueles riffs super complicados e rápidos. Simplesmente não dava. Era uma maratona exaustiva toda noite. Ficou claro que para a banda ir para o próximo nível, alguma coisa precisava mudar. E essa decisão ia ser... crucial. E que decisão, meus amigos! A chegada de um vocalista novo, super jovem, não ia só resolver o problema, ia mudar tudo. Estava começando ali a Era de Ouro do Halloween, um dos capítulos mais lendários de toda a história do metal. A Era dos Keepers. E aí entra em cena um cara chamado Michael Kiske. Pensa num moleque de só 18 anos, com uma voz que sinceramente parecia de outro planeta. A transformação da banda foi instantânea. Foi chocante. Aquele som mais agressivo, mais ríspido do Walls of Jericho, com a voz do Kai, de repente se transformou. Virou o power metal melódico, grandioso do Keeper of the Seven Keys. A voz do Kiske, super aguda, quase de ópera, abriu um universo de possibilidades. Agora eles podiam criar melodias e músicas que antes, olha, era impossível até de sonhar. Tá, mas então qual foi a mágica? Qual foi a fórmula secreta que fez dos álbuns Keepers of the Seven Keys, tanto a parte A quanto a 2, algo tão revolucionário? Anota aí, vocais que pareciam de ópera, 2 guitarras tocando melodias juntas, em harmonia, uma bateria super técnica e veloz, músicas enormes e épicas e letras sobre fantasia, mas com uma vibe otimista. Pronto. Essa foi a receita de bolo que não só deu ao Halloween um sucesso mundial absurdo, como basicamente escreveu o manual de instruções do power metal para todas as bandas que vieram depois. Agora se liga na ironia da coisa que é quase uma piada de mau gosto. Um dos maiores hits da banda, talvez o maior, I Want Out, aquela música que não parava de tocar na MTV, foi escrita pelo Kai Hansen. Só que a letra não era sobre um personagem de fantasia querendo se libertar. Era sobre ele. Era um grito de socorro, um desabafo sobre como ele queria cair fora da banda. Ele estava exausto das turnês, da pressão da gravadora, o mundo inteiro cantando junto e mal sabiam que o hit era, na verdade, um aviso do que estava prestes a acontecer. E aconteceu. Justamente no topo do mundo, no auge do sucesso, uma combinação de brigas internas e problemas externos começou a puxar a banda para baixo. Foi o início de uma espiral de caos que ia durar quase 10 anos. O primeiro baque, e que baque, foi a saída do próprio Kai Hansen em 89. O cara que escreveu I Want Out finalmente fez o que a música dizia. Ele estava no limite, cansado da estrada e já não concordava mais com os rumos da banda. O principal compositor, a alma criativa do Helloween, tinha ido embora. E o buraco que ele deixou
foi imenso. E para piorar, não era só dentro da banda que o clima estava estranho. O mundo da música do lado de fora virou de cabeça para baixo. Início dos anos 90, o que aconteceu? O grunge explodiu. Nirvana, Pearl Jam, aquele som mais pesado, introspectivo tomou conta de tudo. E de repente, aquele som feliz, melódico e fantástico do Halloween começou a parecer velho, fora de moda. A indústria simplesmente virou as costas. Então, imagina a situação. Pressionados pela gravadora, perdidos sem a direção criativa do Kai, a banda tentou se reinventar. E o resultado? Bom, o resultado foram 2 álbuns, Pink Bubbles Go Ape e Chameleon. E, gente, foi um desastre. Um fracasso total de vendas e de crítica. Eles tentaram mudar tanto que acabaram não agradando ninguém, nem os fãs antigos, que odiaram a mudança, e muito menos os novos, que eles esperavam atrair. Olha, a diferença é gritante. É só colocar lado a lado. A era Keeper era puro power metal, com temas épicos, todo mundo trabalhando junto e a crítica amando. Já essa fase dos anos 90 foi para um lado de hard rock, pop rock, com umas letras esquisitas, pessoais. A banda estava toda rachada e foi um fiasco comercial. É como se eles tivessem pego a fórmula do sucesso, amassado e jogado no lixo. Estavam anos-luz de distância do que os fez gigantes. E as consequências disso tudo foram devastadoras. O baterista, o Ingo Schifftenberg, foi demitido. Ele estava lutando contra problemas de saúde mental e com drogas. Depois, o Michael Kiske, a voz de ouro, também foi demitido por não concordar mais com a música que estavam fazendo. Então, pensa, sem vocalista, sem baterista, vindo de 2 álbuns que foram um fracasso, a gravadora EMI simplesmente falou chega e dispensou a banda. E a tragédia maior veio em 1995. O Ingo, que lutava contra a esquizofrenia, tirou a própria vida. Naquele ponto, sério, parecia que o Halloween tinha acabado, de vez. Mas, e sempre tem um mais nas grandes histórias, né? Das cinzas daquele caos total dos anos 90, o Halloween começou uma jornada incrível de reconstrução. Uma jornada que ninguém imaginava ia levar a uma das reuniões mais emocionantes e vitoriosas da história do metal. As abóboras, de alguma forma, iam se juntar de novo. E o primeiro passo para essa reconstrução foi dado em 94, com a chegada de um novo vocalista, o Andy Deris. E com ele nos vocais, a banda lançou Master of the Rings e foi um retorno imediato ao som que os fãs amavam, ao power metal. A partir dali, cara, foi um álbum bom atrás do outro, como The Time of the Oath, Better Than Raw. Eles não só recuperaram sucesso, como conquistaram uma nova legião de fãs. Essa fase com o Andy se tornou a mais longa e estável de toda a carreira da banda. Eles provaram que o Halloween ainda tinha muita lenha para queimar. Só que a história ainda não tinha acabado. Ela estava aguardando o melhor para o final. Em 2016, aconteceu o que todo fã sonhava, mas ninguém acreditava que era possível. Aconteceu o impossível. A turnê Pumpkins United trouxe de volta o Kai Hansen e o Michael Kiske. E o mais louco, não era para substituir ninguém, era para se juntar à banda. O resultado? Um monstro, um gigante de 7 pessoas no palco. 3 guitarristas e 3 vocalistas, cantando juntos. Uma coisa que nunca, jamais tinha sido feita no metal. E o resultado disso? Um sucesso absurdo, estrondoso. A turnê Pumpkins United com ingressos esgotados no mundo inteiro e eles ainda vieram gravar o DVD ao vivo bem aqui em São Paulo. Em 2021, esta super banda lançou um álbum com o nome Halloween, uma celebração de todas as fases da carreira deles. E com esse álbum, pela primeira vez na história, eles chegaram ao número 1 nas paradas da Alemanha. Foi ou não foi um retorno triunfal? Em todos os sentidos. E tudo isso nos leva a uma última pergunta, uma reflexão. Pensa comigo, o Halloween não só sobreviveu a crises que teriam acabado com qualquer outra banda, como eles conseguiram juntar o passado e o presente de um jeito que ninguém achava possível. Então, a grande questão é, ao fazer isso, será que o Halloween não garantiu para si o legado mais forte, mais resiliente de toda a história do heavy metal? Fica aí pra gente pensar. Por hoje é isso, pessoal. Eu sou a Nick Rock e a gente se vê no próximo Rock Smile.